Olá pessoal, tudo beleza? Vamos dar início aqui a uma nova série de vídeos dentro do nosso canal que vamos focar em comentar todas as questões de determinadas provas de concurso. É interessante a gente ver essa perspectiva dentro de uma prova porque aí a gente sabe como determinada banca pensa para determinado concurso, né? É mais interessante do que a gente ver questões mais esparsas, né? Claro que vou continuar fazendo os nossos vídeos sobre questões comentadas, porém eu vou estar adicionando essa daqui das provas comentadas, tá pessoal? Então, além da gente comentar provas de concursos públicos, também iremos comentar as provas de OAB, tudo dentro do direito constitucional, tá? Bom, também quero pedir que, se vocês gostarem do conteúdo, deixem um like no vídeo, compartilhem o vídeo com outras pessoas que vocês conheçam, que gostem, né, da matéria, estão estudando para concurso ou então para OAB. Se tiverem alguma sugestão ou comentário, dúvida, deixem aqui nos comentários, tá, pessoal? Isso ajuda muito o nosso canal a manter ele e também a trazer conteúdos novos para vocês, tá? Muito obrigado. Então vamos começar o vídeo depois da vinheta. Então vamos começar, pessoal. Questão número 1, a gente vai analisar a prova da CESP, né, da banca CESP, de 2021 da Polícia Rodoviária Federal para o cargo de Policial Rodoviário Federal. Questão número 1. Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no mercado para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública, então, aplicou multa por inexecução do acordo. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo, que aplicara a penalidade sem prévia oitiva. Então, considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue. O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade. Bom, primeiramente, pelo princípio da sindicabilidade, em síntese, pretende-se colocar em claro que os atos da administração pública estão sujeitos, sim, ao devido controle. Então, o princípio da sindicalidade demonstra que os atos da administração pública estão sujeitos ao devido controle, seja ele pela própria administração, baseado aqui no seu poder de autotutela, sendo esta autotutela tanto de ofício ou mediante provocação, ou também seja na esfera jurisdicional, sendo que neste último caso, desde que haja a provocação da parte interessada. Então, na esfera jurisdicional, vai ter aqui a provocação da parte interessada, em razão de outro princípio, que é o da inércia jurisdicional, tá, pessoal? Então, significa que todo o ato administrativo ele pode ser submeter a algum tipo de controle. A gente viu que pode ser um controle tanto da administração pública em face do poder de autotutela, de ofício ou mediante provocação, ou então na esfera jurisdicional, né, na esfera do poder judiciário. Neste caso, sendo por provocação, por causa do princípio da inércia jurisdicional. Então, vale ressaltar que no Brasil vigora o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, ou seja, né, complementando que nosso artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, vai dizer de que tal forma que toda a lesão ou ameaça de direito poderá ser controlada pelo Poder Judiciário. Então, a gente tem aqui o nosso gabarito correto, tá? Nosso gabarito da questão número 1 é correto em relação ao princípio da
sindicabilidade, que é a relação de ter o controle dos atos da administração pública, né? Tem-se o controle dos atos da administração pública em relação a essa questão, tanto pelo poder de autotutela da própria administração pública ou então pelo poder judiciário, tá, pessoal? Questão número 2. Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir. A manifestação pública em defesa da abolição de crime, por ser considerada incitação à prática de fato criminoso, não está protegida pela liberdade de reunião. Bom, na nossa Constituição, pessoal, vamos ter o artigo 5º, inciso 4 da Constituição e também o artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição, que vão tratar das seguintes questões. Aqui vamos ter sobre a liberdade de pensamento, tá? De pensamento. Então, o artigo 5º, inciso 4, vai dizer que é livre a manifestação do pensamento, neste caso sendo vedado somente o anonimato, tá? E já o artigo 5º, inciso 16, ele vai tratar sobre a liberdade de reunião. De reunião. E vai dizer que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo aqui exigido apenas o aviso prévio à autoridade competente. Bom, será que esses dois artigos, né, essas duas liberdades, junto a de pensamento com a liberdade de reunião, será que podem as pessoas defender a abolição de um crime? Né? Neste caso aqui da nossa questão, a manifestação pública de defesa da abolição de crime pode ser considerada incitação à prática do fato criminoso, né? Estando assim não protegida pela liberdade de reunião. O STF, na ADPF 187 de 2011, fala sobre a marcha da maconha. E o que ele vai falar? Essa ação ela visava excluir a criminalização de manifestações públicas em defesa da legalização do uso de drogas, né, como a marcha da maconha. Então, a decisão do tribunal permitiu a realização de tais eventos, desde que defendam a descriminalização do uso de drogas, ao invés de promover o consumo de drogas ilícitas. Então, a Corte ela afirmou que as manifestações públicas a favor de atos considerados crimes não constituem promoção de atos criminosos, desde que, neste caso, elas restringam ao debate político contrário à lei e não promovam aqui condutas contrárias à lei, né? Condutas diretas contrárias à lei. Então temos que ter bem claro aqui que nesse cenário que é colocado pelo STF, o que está protegido pelo direito de liberdade de reunião e também de pensamento é a defesa da descriminalização, tá? A defesa da descriminalização. Tá? Então a gente vai ter a descriminalização, tá? A defesa da descriminalização. Porém, o caso, a reunião promovesse um ato criminoso, esse não estaria aqui protegido pelo direito. Então, nesse tipo de manifestação, a defesa ela tem que ser em prol da descriminalização e não em relação ao ato criminoso. Então, por isso que essa questão aqui que a gente está em análise, ela está errada. Porque
o STF ele disse que, neste caso, como está em defesa da abolição do crime, então está sim protegido pela liberdade de reunião, tá? Se neste caso estivesse promovendo o ato criminoso, aí sim seria aqui uma prática ilegal, né? Não estaria protegido pela liberdade de reunião, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui na nossa questão número 2, o gabarito é errado, tá? Errado. Questão 3, pessoal. Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir. Autoriza-se o confisco de bem utilizado para tráfico de drogas nas situações em que se constatar que houve a habitualidade do uso do bem para a prática do referido crime. Bom, em relação a essa nossa questão 3, vamos ter que fazer análise do artigo 243 da nossa Constituição e também do seu parágrafo único, tá? Então vamos ter que o caput do artigo 243 vai dizer o seguinte: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o dispositivo, o disposto do artigo 5º. Também vamos ter o parágrafo único, que ele foi implementado pela Emenda Constitucional número 81 de 2014, que vai dizer o seguinte: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá o fundo especial com a destinação específica na forma da lei. Então, voltando aqui para a nossa questão, autoriza-se o confisco de bem utilizado para tráfico de drogas nas situações em que constatar que houve habitualidade do uso do bem para a prática do referido crime. Bom, temos aqui nossa alternativa como sendo correta, porém, às vezes o que pode enganar dentro dessa questão é a questão da habitualidade, né, que ele coloca aqui como mais ou menos uma pegadinha para a gente, né? Porque constatar que houve habitualidade do uso. Aí a pessoa pode perguntar: será que habitualidade ela é um requisito para isso, né? Para o confisco? O STF ele já respondeu essa questão, né? O STF em 2017 ele respondeu essa questão que a habitualidade ela não é um requisito para o confisco, tá, pessoal? A habitualidade ela não é um requisito para o confisco de bens nos termos do citado dispositivo constitucional. Como o parágrafo único do artigo 243 da Constituição não fala sobre a questão de habitualidade, então não há que se levar isso em conta, né? Então foi o que o STF decidiu como não sendo um requisito, tá? Então habitualidade para haver confisco não é um requisito, né? Então, para haver o confisco, a habitualidade ela não seria aqui um requisito, tá, pessoal? Então, mesmo havendo, neste caso da nossa questão, a habitualidade, a gente tem o nosso gabarito como correto, tá? Então, só novamente revisando, autoriza-se o confisco de bem utilizado para o tráfico de drogas nas situações em que se constatar que houve habitualidade do uso do bem para a prática do crime referido. Mesmo que aqui não se encontrasse na situação de que houve habitualidade, seria sim autorizado o confisco, tá? Lembrem-se que a habitualidade ela não é um requisito para acontecer o confisco de bem utilizado para tráfico de drogas, tá? Para tráfico de drogas e também para exploração de trabalho escravo, beleza? Questão 4. Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir. As hipóteses de perda de nacionalidade brasileira previstas na Constituição de 88 têm natureza taxativa, de modo que nem mesmo convenções ou tratados internacionais
podem ampliá-las. Bom, o que seria ser taxativo, né? Ter uma natureza taxativa? A gente tem que ser taxativo seria um rol fechado. Tá? Um rol fechado de hipóteses, no qual essas hipóteses elas não podem ser ampliadas e nem diminuídas por lei ordinária nenhuma, né? Nem convenções ou tratados internacionais, nem lei complementar, nem uma lei estadual, tá? Mas, neste caso, existe algumas hipóteses no qual a gente pode tratar que uma emenda constitucional, ela pode sim ampliar este rol, tá, pessoal? Ela pode sim ampliar este rol. É claro que essa emenda constitucional, ela não pode ferir nenhum direito fundamental, fazendo essa ampliação do rol, ou até diminuindo o rol, né, deste caso. Porque a gente tem lá no artigo 12, parágrafo 4º da nossa Constituição, a gente tem que será cancelada a perda da nacionalidade brasileira que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Aqui é uma hipótese. Ou então também vamos ter a segunda hipótese, que é adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Então aqui já é uma hipótese para os brasileiros natos, né? O inciso 2, adquirir outra nacionalidade seria uma hipótese de perder a nacionalidade brasileira. Então, o que acontece? Uma emenda constitucional, ela poderia sim ampliar esse rol aqui do artigo 12, parágrafo 4º, ou, quiçá, até diminuir. Só que, lembrem-se, tem que haver a observância dos direitos fundamentais. Não pode erradicar, não pode tirar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, tá? Então, neste caso, tem que sempre prestar atenção nos direitos fundamentais. Se essa emenda constitucional ela vai contra os direitos fundamentais, é claramente que ela não é constitucional. Outra hipótese, que essa, deixa eu até colocar um asterisco aqui, que seria de uma convenção ou tratado internacional que versem sobre direitos humanos, tá? Então, não é qualquer convenção ou tratado internacional. Tem que ser sobre direitos humanos. Por quê? Na nossa Constituição, vamos ter o artigo 5º, inciso, parágrafo, quer dizer, 3º, que vai ter um procedimento especial para esse tipo de tratado internacional ou convenção sobre direitos humanos, que pode colocar esses tratados como sendo uma emenda à Constituição, que é quando essas convenções internacionais ou tratados que versem sobre direitos humanos, eles passem pela votação de 3/5 do Congresso Nacional, votado em 2 turnos. Então, se houver a aprovação do Congresso Nacional, passado então por esse procedimento, por esses votos, esse tratado ou a convenção internacional que verse sobre direitos humanos vai ter aqui um status de emenda constitucional. E o que a gente falou sobre emenda constitucional? Que a emenda constitucional ela pode sim ampliar este rol, né? Esse rol de natureza taxativa da nossa Constituição, tá? Então, voltando para a nossa questão, as hipóteses de perda de nacionalidade brasileira previstas na Constituição Federal de 88 têm natureza taxativa? Sim, de modo que nem mesmo convenções ou tratados internacionais podem ampliá-las? Sim, está corretíssimo essa nossa questão, tá, pessoal? A gente viu que pode acontecer de
ampliar este rol, somente uma emenda constitucional. E se for falar de convenção ou tratado internacional, somente aqueles que versem sobre direitos humanos e que também passaram pelo processo, o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, que vai fazer com que essas convenções ou tratados internacionais de direitos humanos tenham status de emenda constitucional. Só assim a gente pode falar de uma possível ampliação dessas hipóteses, tá, pessoal? Questão 5. Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir. A Constituição Federal de 88 não garante o direito à escusa de consciência sobre o dever de votar para maiores de 18 anos de idade e para os menores de 70 anos de idade. Bom, quem são essas pessoas, né? Essas pessoas maiores de 18 anos de idade e as menores de 70, na nossa Constituição, eles vão ser aquelas pessoas que são obrigatório o alistamento eleitoral e o voto. Tá? Então, os maiores de 18 anos e os menores de 70 anos é obrigatório o alistamento eleitoral e também o voto. Neste caso, essas pessoas têm como direito garantido na Constituição o direito à escusa de consciência, tá? Sobre aqui o dever de votar. Bom, o artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição, vai dizer o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aí o que acontece? A gente tem no artigo 15, melhor dizendo, no inciso 4 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Então, o que acontece? Aqui vai acontecer a suspensão dos direitos políticos. Só que essa suspensão dos direitos políticos só vai acontecer se a pessoa ela não cumprir uma prestação alternativa. Então, existe sim o direito à escusa de consciência. Existe sim esse direito à escusa, né? Então, a Constituição ela garante sim este direito de escusa de consciência. O que acontece? Só que, como essas pessoas são obrigadas, neste caso, a ter um alistamento eleitoral e votar, elas precisam fazer uma prestação alternativa. Se essas pessoas não cumprirem essa prestação alternativa, aí sim iremos falar da suspensão dos direitos políticos, tá? Direitos políticos. Mas se elas cumprirem normalmente com essa prestação alternativa, sem problema, elas vão continuar ali com seus direitos políticos. Então, a nossa Constituição, ela garante sim o direito à escusa de consciência sobre o dever de votar, tá? Só o que acontece? Tem que ficar atento a essa questão da prestação alternativa. Tem que cumprir essa prestação alternativa, pois se não cumprir essa prestação alternativa, aí sim há suspensão dos direitos políticos, né? Então, esta alternativa ela está errada, porque a Constituição Federal de 88 ela garante sim o direito à escusa de consciência sobre o dever de votar para maiores de 18 anos de idade
e para os menores de 70 anos de idade. Porém, é necessário que aconteça aqui um cumprimento de uma prestação alternativa. Se não ocorrer esse cumprimento da prestação alternativa, iremos falar da suspensão dos direitos políticos, tá, pessoal? Então, vamos seguindo. Questão 6. Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas data para a obtenção de informações a respeito da identidade de responsáveis por agressões e denúncias feitas contra o impetrante. Na nossa Constituição, o habeas data ele vai estar lá no artigo 5º, inciso 72, tá? Da nossa Constituição. Lá vai dizer que conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Também vamos ter outra incidência, outra hipótese, que é para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou então administrativo. O que vocês têm que lembrar muito bem em relação ao habeas data é que isso demanda informações do impetrante, tá? Do impetrante. Aqui você não vai usar o habeas data para saber informações sobre outras pessoas, tá? Neste caso, da nossa questão, ele vai dizer o seguinte: de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas data para obtenção de informações a respeito da identidade de responsáveis por agressões e denúncias feitas contra o impetrante. Neste caso, mesmo que dentro da nossa questão fale sobre as agressões e denúncias feitas contra o impetrante, a gente também tem aqui, neste caso, a identidade de terceiros, né, que é dos responsáveis pelas agressões e denúncias. Se a gente tem o habeas data e é informações só relativo à pessoa do impetrante, tá? No caso, eu impetro um habeas data, então são informações à minha pessoa. Se eu estiver querendo saber informações sobre outra pessoa, o habeas data ele não é cabível. Como eu já vi em alguns locais dizendo sobre o habeas data não é um instrumento de fofoca, tá, pessoal? Lembrem sempre disso. Quando tiver outra informação de outra pessoa sem ser do impetrante no habeas data, no problemática, não cabe um habeas data, tá? Somente informações do impetrante. E lembrem-se, o habeas data ele vai ter três perspectivas. Deixa eu colocar aqui do lado. O habeas data ele vai ter três perspectivas, que é a de acesso à informação. Também vamos ter correção da informação. E por último, vamos ter a complementação da informação, tá? Então o habeas data, deixa eu ajeitar aqui, o habeas data ele vai trabalhar nessas três perspectivas de acesso à informação, correção da informação e complementação da informação, tá, pessoal? Então, o nosso gabarito aqui da nossa questão é correto, tá? É correto. Não é cabível o habeas data nessa situação que foi colocada na nossa questão número 6, tá? Questão número 7. À luz da Constituição Federal de 88, do Pacto de São José da Costa Rica e também do entendimento do STF, julgue o item que se segue relativo a direitos humanos. A mera intuição de que esteja havendo tráfico de drogas em uma casa não configura
justa causa para autorizar o ingresso sem mandado judicial ou sem o consentimento do morador, exceto em caso de flagrante delito. Bom, pessoal, na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 11, vamos ter a questão de que a casa ela é o asilo inviolável. Inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, a regra do nosso artigo 5º, inciso 11 da Constituição, vai falar que a casa ela é o asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, com algumas exceções, tá? Então, a gente tem aqui algumas exceções a essa regra. Bom, a primeira delas, a gente tem que o flagrante. Flagrante delito. Então, por exemplo, se uma pessoa, um policial, ele vê acontecendo um crime dentro de uma casa, ele não pode primeiro ter que ir lá pegar o mandado judicial para então poder entrar na casa, ou então ter que pedir primeiro o consentimento do morador para entrar. Então, se estiver acontecendo algum flagrante, a pessoa pode entrar na propriedade da outra pessoa, na casa da outra pessoa, sem o consentimento do morador, tá? Então, isso é uma exceção à regra. A outra exceção seria em caso de desastre. Acontecendo algum desastre, a pessoa pode sim entrar dentro da casa da outra pessoa sem o consentimento dela. E também, por último, vamos ter uma outra exceção em relação a isso, que é para prestar socorro. Então, temos essas três hipóteses de exceções: flagrante delito, desastre e para também prestar socorro. Todas essas três hipóteses aqui de exceções, elas valem tanto para o dia quanto para a noite, tá, pessoal? Então, se estiver acontecendo algum crime numa casa, pode ser de dia, pode ser à noite, está aqui apto a pessoa ela adentrar na casa de outra pessoa se estiver acontecendo um crime, um flagrante delito, ou a mesma coisa de um desastre, para então prestar socorro, tá? Então, dentro dessa parte do artigo 5º, inciso 11, também vamos ter uma outra exceção. Só que essa exceção, ela só vale para o dia, tá? Ela só vale para o dia, não vale para a noite, que é a questão do mandado judicial, ou determinação judicial. Deixa eu colocar aqui, mandado judicial ou determinação judicial. Neste caso, com mandado judicial ou determinação judicial, só pode adentrar na casa da pessoa de dia, tá? De dia. E o dia, ele é classificado das 6 horas até 18 horas, tá? Essa é a corrente majoritária dentro da doutrina que vai classificar o dia sendo das 6 horas da manhã até as 18 horas da tarde, tá, pessoal? É claro que existe uma corrente minoritária que vai falar na questão do nascer do sol até o pôr do sol. Porém, existem regiões no Brasil que o sol ele nasce antes do que em outras regiões. Ele se põe antes em outras regiões do que em outros locais, né? Então, para ter uma ideia fixa, eles colocaram como sendo o horário de 6 horas da manhã
até as 18 horas da tarde, tá? Então, lembrem-se que as exceções em relação à inviolabilidade da casa vai ser de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, e essas três hipóteses elas tanto podem ser de dia quanto de noite. Porém, existe uma exceção que só vale para o dia, que é o mandado judicial ou determinação judicial. Ele vai valer somente das 6 horas até as 18 horas. Com relação à nossa questão, aqui fala sobre a mera intuição de que esteja havendo tráfico de drogas em uma casa. Não configura, como não configuraria aqui justa causa para autorizar o ingresso sem o mandado judicial ou sem consentimento do morador. Neste caso, o STJ, no informativo 606, deixa eu arrumar aqui, peraí, STJ, ele vai dizer, né, vai concretizar essa ideia de que não configura justa causa apta a autorizar invasão domiciliar a mera intuição da autoridade policial de eventual traficância praticada por indivíduo. Então, se houver uma mera intuição de um policial que dentro de uma determinada casa esteja acontecendo um tráfico de drogas, esse policial ele não vai poder entrar nessa casa sem um mandado judicial, tá? Ou, no caso, sem o consentimento do morador. Somente vai acontecer isto nessas hipóteses que falamos, tá? Flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia com mandado judicial. A mera intuição não caracteriza nenhuma exceção para esta inviolabilidade da casa, tá? Então, a gente tem aqui como assertiva correta, certo, tá? Então, temos a questão número 7 como correto. Questão 8. À luz da Constituição Federal de 88, do Pacto de São José da Costa Rica e também do entendimento do STF, julgue o item que se segue relativos aos direitos humanos. O aviso prévio é uma condicionante ao exercício do direito de reunião previsto na Constituição Federal. A inexistência da notificação às autoridades competentes torna ilegal a manifestação coletiva. Bom, o artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição, vai falar sobre a liberdade de reunião, que diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Bom, aqui no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, coloca como, no finalzinho, né, deste inciso, coloca sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Neste caso, a gente tem que, da Constituição, demonstra que a gente tem um requisito, que é o aviso prévio à autoridade competente. Porém, o STF, no informativo 1003, vem dizer que o aviso prévio não é uma condição, tá? Não é uma condição para o exercício do direito de reunião. A exigência constitucional de prévia notificação, ela não pode confundir com a necessidade de autorização prévia. Logo aqui, a ausência de notificação, por si só, não pode acarretar a imposição de multa ou outras sanções aos organizadores da reunião, né? Neste caso, não torna ilegal a manifestação coletiva. Então, o aviso prévio, ao entender do STF, somente é para permitir que o poder público ele zele
segurança da reunião, tá? Então, vamos colocar aqui que o aviso prévio é para zelar pela segurança, tá? E não é uma condição para que esta reunião ela exista, tá, pessoal? Então, se não houver um aviso prévio, não se pode falar aqui em uma reunião ilegal. Embora, né, a gente tenha como regra da Constituição, como falamos, que tenha que existir o aviso prévio. Porém, o STF ele entende que o aviso prévio não é uma condição para a existência do direito à reunião. O aviso prévio serviria mais como um aviso para que a segurança pública ela zele pela segurança do povo da reunião, tá? Outra coisa interessante é que o direito de reunião, vou colocar aqui embaixo, o direito de reunião, ele só pode ser restringido no estado de defesa e também no estado de sítio, tá, pessoal? No estado de sítio. Então, o direito de reunião só pode ser restringido no estado de defesa e também no estado de sítio, né? Gravem bem essa informação. Então, a gente tem aqui na nossa questão, depois de falar sobre essas questões, a gente tem aqui na nossa questão que o aviso prévio é uma condicionante ao exercício do direito de reunião? Não, ele não é uma condicionante do direito do exercício do direito de reunião previsto na Constituição. A inexistência de notificação às autoridades competentes não vai tornar a manifestação ilegal, né? A manifestação coletiva ilegal. Então, temos aqui como gabarito da nossa questão 8, gabarito errado, tá? Errado, tá, pessoal? Bom, assim a gente finaliza essa prova aqui da Polícia Rodoviária Federal de 2021, tá, pessoal? Se gostaram do conteúdo, deixem um like, compartilhem, deixem nos comentários algumas sugestões, dúvidas, tá, pessoal? Isso traz bastante engajamento para a gente e é de suma importância para o nosso canal, tá? Então, muito obrigado. Vou estar trazendo mais conteúdo desse para vocês mais para frente, tá, pessoal? Até mais. Tchau.